Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é Fernando Pinheiro. Sejam bem-vindos ao nosso canal Cidadão Celestial, para mais um estudo bíblico. Desde já eu quero deixar aqui o meu convite. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative lá o sininho de notificações, curta esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso e serem abençoadas também. E se você for com alguma dúvida, ou quer deixar algum comentário, alguma crítica, sugestão, deixe também o seu comentário. O nosso objetivo aqui sempre é o estudo da palavra de Deus, é buscar a verdade e incentivar você a fazer isso também, a estudar a palavra de Deus com profundidade e aprendermos juntos, sempre com a orientação, a direção do Espírito Santo, e assim passar para outras pessoas para que elas possam também serem beneficiadas e abençoadas com os nossos estudos. O tema de hoje, no qual nós vamos estudar, é um assunto polêmico, tá? Desde já eu quero aqui salientar que tudo que nós trataremos será no campo das ideias e não das pessoas. Nós falaremos acerca da religião espírita dentro da palavra de Deus, e a gente sabe que no Brasil existem muitos adeptos a essa religião. Então aqui quero deixar isso bastante claro, que nós não vamos atacar ninguém, tá? Mas é sempre trabalhar no campo das ideias, com o amor de Jesus Cristo nos guiando sempre nas nossas palavras, no nosso trato com as pessoas. Mas aqui o nosso intuito é buscar a verdade, sempre. Sempre buscar a verdade, tendo como norma de fé sempre e prática a palavra de Deus. Tá bem? Então, o tema do nosso estudo, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa, então, iniciar aí a nossa jornada, o nosso estudo. Eu fiz alguns dias atrás um vídeo que está disponível aí no nosso canal Cidadão Celestial, que tem como tema João de Deus e Apocalipse 16. Então, partindo deste tema que nós vamos, então, estudar um pouco aí a respeito do Espiritismo dentro da palavra do Senhor. Então, eu quero que você, se possível, esteja aí com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos para que a gente possa, então, abordar este assunto, ok? Bom, eu assisti aí alguns dias atrás um documentário na plataforma digital da Globo, né, a Globoplay, tem como título Em Nome de Deus e fala a respeito da vida deste que foi um dos maiores médiums, né, um dos maiores médiums aí do Brasil, que é o João de Deus. E eu fiquei muito impressionado com esse documentário, porque me chamou muita atenção que muitas vezes a gente estuda a palavra de Deus, a gente estuda a Bíblia e fica pensando, né, falando com respeito às profecias, como que as profecias vão se cumprir? Como que as coisas vão acontecer? E a gente fica se perguntando, né? Porque algumas profecias parecem absurdas demais para se cumprirem. Só que, ao assistir esse documentário, eu percebi que a coisa não é bem assim. E que, na verdade, muitas profecias bíblicas, elas estão se cumprindo na nossa frente, debaixo do nosso nariz, e a gente não percebe, tá? Eu não quero aqui dar spoiler. Ao longo do estudo, a gente vai falar um pouquinho mais aí a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, com relação ao espiritismo, o espiritismo foi a primeira fake news da história, a primeira grande mentira contada no mundo. E a gente vai entender por quê. Na palavra de Deus, a primeira mentira sobre a imortalidade da alma foi contada ainda no Jardim do Éden. Então, aí a primeira grande fake news da história da humanidade. Quando a gente vai para a Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 4. Nós temos ali o diálogo de Eva com
Satanás personificando uma serpente. E o texto diz o seguinte, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja aí que essa foi a primeira grande mentira contada, a primeira grande fake news da história da humanidade. Se você olhar aí alguns textos antes, né? Por exemplo, se você for lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, você vai ver que Deus ele disse ali para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem expressa aqui para que os dois não comessem daquele fruto, porque a consequência seria a morte. E aí vem depois a serpente e disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, apontou uma grande fake news. Então eu consigo enxergar aí dois problemas com esse engano, né? Que é certo que não morrereis. Primeiro, conseguir imortalidade fora de Deus. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não existe vida fora de Deus. Não existe o homem conseguir a imortalidade fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele está dizendo aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu poderia dizer, ele é o caminho para a vida. Parafraseando aí. Então não é impossível para o homem conseguir imortalidade fora de Deus. E um segundo problema, ficar igual a Deus. Você veja que o inimigo, em Gênesis 3, verso 5, ele disse para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres do fruto, né, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui você veja que o inimigo induziu Eva e consequentemente Adão também a ficar igual a Deus. E isso é um eco da rebelião que ele causou no céu. É porque a palavra de Deus diz que Lúcifer caiu do céu porque ele queria exaltar o trono dele acima do Altíssimo, né? Se colocar acima de Deus, ou pelo menos ficar igual a Deus. E isso, obviamente, não no sentido de imagem e semelhança de Deus, né, como a Bíblia diz, mas no sentido de obter a imortalidade e ser conhecedor do bem e do mal, né, ficar igual a Deus. Então, esse é um dos problemas também com este engano. Nós vamos ler aqui alguns trechos do livro de Ellen White, O Grande Conflito, comentando acerca deste engano, dessa mentira, desta fake news, que é a imortalidade da alma. Ela diz o seguinte, na página 533. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrerás, não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Veja que coisa interessante. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos cristãos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Uma coisa que me chama a atenção neste texto, que ela diz que este sermão, o primeiro sobre a imortalidade da alma, que foi pregado no Éden, ele ecoa dos púlpitos cristãos. Ou seja, existem muitas igrejas cristãs hoje em dia que pregam essa mentira, que a alma é imortal, que nós temos uma alma separada do corpo, que a gente morre e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou para qualquer outro lugar. Sendo que Deus ele deixou bem claro lá em Gênesis 2,17, que o pecado, a desobediência, resultaria em morte. Deus não mente, ele não pode mentir. Então, o único que prometeu a Adão, né, e consequentemente a humanidade, vida em desobediência, foi o grande enganador. E a gente tem o eco disso ainda muito forte nos nossos dias. Este livro aqui,
é o livro Crenças Populares. Tem como autor um teólogo adventista do sétimo dia, Samuel Bacchiocchi. Ele é um livro muito interessante, porque ele trata de vários assuntos relacionados a crenças populares, né? Crenças que são divulgadas hoje em dia no meio cristão, no meio religioso. E em um dos capítulos ele fala sobre a imortalidade da alma. E ele traça ali uma linha histórica dessa crença. Então a gente vai tratar aqui, baseado neste livro, alguns pontos históricos da doutrina da imortalidade da alma. Então, lá no Antigo Egito, no capítulo 2 desse livro, né, na página 50, ali ele fala acerca da crença dos egípcios na imortalidade da alma. E veja que interessante, o historiador grego Heródoto, que viveu no 5º século antes de Cristo, conta em sua obra History que os antigos egípcios foram os primeiros a ensinar que a alma do homem é imortal e separável do corpo. Após a morte, a alma transmigraria por diversos animais antes de renascer sob a forma humana. Então, se a gente for traçar aí uma linha histórica, a gente pode entender que os egípcios foram os primeiros a ensinar que a alma do homem é imortal. Então, eles tinham essa crença de reencarnação, de que os seres humanos poderiam reencarnar em diversos animais antes de renascer sob a forma humana. Interessante que quando a gente vai para a Bíblia, voltando aí para a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versos 9 a 14, após o povo de Israel ser liberto do Egito, da escravidão, ficaram escravos durante 400 anos, Deus ele dá uma advertência ali para o povo. Nós vamos ler agora, versos 9, Deuteronômio 18, versos 9 a 14. Ele diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. E aí ele continua: perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então você veja que Deus, quando tirou o povo lá do Egito, ele sabia que o povo estava familiarizado com essas práticas, porque a nação egípcia estava empestada dessas abominações, que envolvia, além de outras coisas, o espiritismo, consulta aos mortos e a doutrina da imortalidade da alma. Então Deus ele dá essa advertência clara para o povo para não praticarem essas coisas, porque é abominação ao Senhor. Veja como isso é sério. Continuando, então, a respeito dos pontos históricos da doutrina da imortalidade da alma, ainda no livro Crenças Populares, no capítulo 2, páginas 51 e 52, ali o autor ele trata de como os filósofos gregos da antiguidade promoveram também essa doutrina, né, essa ideia da imortalidade da alma. E diz lá o texto: o filósofo grego Sócrates viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo mais famoso, Platão. No livro Fédon, Platão relata o último diálogo de Sócrates com os amigos em seu último dia de vida. No diálogo, Sócrates declara repetidas vezes que a morte é apenas a separação entre a alma e o corpo, no qual está encerrada.
A linguagem do filósofo é surpreendentemente parecida com a de muitas igrejas cristãs na atualidade, que é verdade. E aí ele diz o seguinte, né, aspas, a alma cujo atributo inseparável é a vida, nunca admitirá o oposto da vida, a morte. Assim a alma se revela imortal e, visto ser imortal, indestrutível. Então você veja que o mais famoso dos filósofos gregos, aí o Sócrates, ele cria na dualidade, né, do ser humano, de que o ser humano ele tem uma alma e que essa alma ela é separável do corpo. E o que é pior, eles ensinavam naqueles tempos que tudo que você faz, tudo que você pratica com o seu corpo, os seus atos, as suas ações, não interferem na alma, porque a alma ela é pura. Não tem como as coisas ruins que você faz através do seu corpo atingirem a alma. Veja o perigo dessa doutrina errônea. E isso, então, vem atravessando os séculos e chega até os nossos dias, e muitas pessoas acreditam nessa fake news, nessa mentira que foi aí na antiguidade amplamente divulgada e difundida por esses filósofos gregos. Fake news. Agora, saindo um pouco lá da antiguidade e se aproximando-se mais aqui dos nossos dias, o espiritismo moderno também ganhou corpo com esta figura, né, chamada Allan Kardec. Seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rival, foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do espiritismo. Então, Allan Kardec foi um dos que também popularizou o espiritismo moderno, ajudou a popularizar o espiritismo moderno, por ser um homem culto, né, por ser uma pessoa, por ser francês, vivia ali na elite do mundo de então, ele ajudou, né, a popularizar a religião espírita. Em 1856, Kardec publica o Livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria da vida e do destino humano. Uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas, e logo após a publicação, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Então você veja aí que Kardec realmente ajudou bastante na popularização do moderno espiritismo. Mas teve um fato aí, que mais para frente a gente vai abordar, só completando aqui, com relação ainda a Allan Kardec, o espiritismo e Jesus segundo Allan Kardec. Veja só. Conforme observa Kardec, a moral proposta pelo espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus. Assim, a doutrina espírita pode ser considerada uma doutrina cristã. Só que não. No sentido de que os princípios fundamentais do espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Olha aí as ideias, né? Segundo Kardec, Jesus é um espírito evoluído ou o espírito da verdade, o que é uma grande mentira, uma grande fake news. Então você veja que ao popularizar o espiritismo, para que de repente pudesse ganhar mais adeptos, Kardec tentou sincronizar o espiritismo com o cristianismo, né? Dizendo que Jesus é um espírito evoluído, o espírito da verdade, o que é uma grande fake news. A gente sabe muito bem que a Bíblia não apoia essa ideia de forma alguma, que Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Criador. O mesmo Jesus Cristo que deu aquela ordem para o povo, lá no texto que a gente acabou de ler em Deuteronômio, no capítulo 18, dizendo para que o povo não consultassem os mortos, não realizassem essas práticas, porque são práticas abomináveis a ele, a Deus. Então, essa ideia de que Jesus é um espírito evoluído, de que a moral proposta pelo espiritismo é a mesma apresentada por Jesus,
quando a gente vai para a Bíblia, isso cai totalmente por terra. E olha só, Allan Kardec, ele lançou então este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, nós vemos um texto ali muito interessante, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Curioso quando a gente vê esse texto dizendo um evangelho eterno, isso nos dá a ideia, nos aponta de que existem outros evangelhos que estão sendo pregados aí pelo mundo afora. Evangelhos que não condizem, que não têm base bíblica, né? Outro texto que nós vamos ler agora, lá em Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele nos dá ali uma orientação muito importante. Veja só o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9. Diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou maldito seja. E ele repete, ainda como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então isso daqui é uma coisa muito séria. Paulo ele está dizendo o seguinte: ainda que um anjo do céu desça e pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, que é o evangelho eterno, Apocalipse 14, verso 6, maldito seja. Então, esse texto aqui, ele tem que ser a nossa norma, a nossa regra. Nós temos que buscar o evangelho eterno, a palavra de Deus, e rechaçar toda e qualquer doutrina que vá além da palavra de Deus. Porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, elas deixam de lado a palavra de Deus para seguir doutrinas de homens, como Allan Kardec. Essa coisa do espiritismo segundo o evangelho segundo o espiritismo é uma grande fake news, né? Uma grande mentira. E nós temos que seguir este exemplo de Paulo, temos que seguir este conselho de Paulo, buscar a palavra de Deus acima da palavra do pastor, acima da palavra do bispo, acima da palavra do padre, acima da palavra do papa, seja quem quer que for, ainda que seja um anjo que desça do céu. Se pregar alguma coisa fora da palavra de Deus, nós devemos rechaçar. Por isso, a importância da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Ainda seguindo dentro dessa linha do espiritismo moderno, nós temos o exemplo também das irmãs Fox, que assim como Kardec, ajudaram ali a popularizar o espiritismo. Então veja a experiência dessas mulheres. As irmãs Fox foram 3 mulheres que nos Estados Unidos da América tiveram um importante papel na gênese, né, no início aí do moderno espiritualismo ocidental. As irmãs eram Catherine Kate Fox, Leah Fox e Margaret Maggie Fox. Então, aqui eu peguei um texto de um site espírita que relata ali a experiência dessas irmãs. Então vamos ler. Na noite de 31 de março de 1848, desencadeou-se uma série de sons muito fortes, continuados. Aí então deu-se o primeiro lance do fantástico episódio que ficou como um marco inamovível na história dos fenômenos paranormais. A garota de 7 anos de idade, Kate Fox, em sua espontaneidade de criança, teve a audácia de desafiar a força invisível a repetir com golpes as palmas que ela batia com as mãos. A resposta foi imediata. A cada estalo, um golpe era ouvido a seguir. Ali estava a prova de que a causa dos sons seria uma inteligência incorpórea, um espírito. Então, essa daqui é a casa, né, uma réplica da casa das irmãs Fox, que ficava em Hydesville, em Nova York. Então, ali elas tiveram essa experiência espírita.
né? Elas ouviam ali sons de espíritos, e aí através de batidas nas paredes, através de palmas, elas conseguiram ali manter contato com esses espíritos. O livro O Grande Conflito, nós vamos ler mais um trecho aqui. Ellen White diz a respeito deste tema, na página 553, ela diz o seguinte: muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraudes e prestidigitação por parte do médium. Ou seja, naquele tempo as pessoas acusaram as irmãs ali de serem uma fraude, de que aquilo eram coisas inventadas por elas, enfim. Mas não é isso que Ellen White diz aqui no livro Grande Conflito. Embora seja verdade que os resultados da trapaça tenham sido muitas vezes apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições de poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus que assim introduziram o engano dos mais eficazes para a destruição das almas humanas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem senão considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Então você veja que ela diz aqui que, de fato, aquele episódio envolvendo as irmãs Fox foram realmente obra direta dos anjos maus. E realmente, quando você vai estudar o início do espiritismo moderno, os próprios espíritas, eles consideram este evento como sendo o início, então, da grande popularidade dessa religião falsa do espiritismo. E aí ela diz ali que muitos serão enganados, né, e levados a aceitar essas manifestações sobrenaturais como o poder de Deus. Só que, na verdade, trata-se de Satanás e seus anjos maus enganando as pessoas. Tá? Por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus para não sermos enganados também. Uma coisa interessante aqui, só fazendo um recorte, a gente percebe que Satanás, ele está sempre contrafazendo as obras de Deus. E você vai entender. No ano de 1844, este cidadão aí da foto, Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia, começou a estudar com seriedade a palavra de Deus, e ele começou a dar ênfase em suas pregações na volta de Jesus e nas 3 mensagens angélicas, né? E começou ali, então, o início do movimento adventista na América do Norte, nos Estados Unidos. E com isso, iniciou-se um grande despertamento das pessoas para a palavra de Deus. As pessoas voltaram a estudar a palavra de Deus, muitos se converteram para se prepararem a aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Então foi um movimento assim maravilhoso de retorno à palavra de Deus. Só que assim, preste atenção na linha do tempo. O ano é 1844. No ano de 1848, este cidadão, Karl Marx, lança um manifesto comunista, né, que ele vem ali com ideias de que a sociedade não precisa de Deus, que a família, né, o conceito de família tradicional deve ser abolido, porque ele atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Olha as ideias, né? E a consequência que essas ideias trazem até os dias de hoje. No ano de 1848, vem então a experiência das irmãs Fox e expansão do espiritismo moderno. E no ano de 1859, Charles Darwin lança o livro A Origem das Espécies. Engraçado que eu estava pesquisando na internet, eu achei uma revista super interessante, cuja capa, falando a respeito de Darwin, traz como título
Darwin, o homem que matou Deus, né? Porque ao divulgar este livro, A Origem das Espécies, sua teoria da evolução, do evolucionismo, ele tira Deus do contexto de criador, né? Deus não é criador, Deus não criou nada. A Bíblia, ela é apenas uma alegoria, um mito. Gênesis é apenas um mito. E muitas pessoas, inclusive cristãos, acreditam nessas ideias e tentam sincretizar essas ideias. Evolucionismo com a Bíblia. Tentam sincretizar essas ideias de Marx no Manifesto Comunista com o cristianismo também, o que não tem liga, né? Marx dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião é uma coisa que deve ser extinguida da sociedade, deve ser abolida, Deus deve ser colocado de lado, a religião atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Então você veja que o diabo ele levanta, né, à medida que Deus levanta homens santos para trazer as pessoas de volta para a Bíblia, o diabo também vai levantando pessoas ali para lançarem ideias, né, lançarem ideologias a fim de minar a fé das pessoas e afastar as pessoas de Deus. Seguindo aqui o espiritismo no Brasil. Então nós temos aqui 3 nomes que eu destaquei, que aqui no Brasil ajudaram bastante a divulgar a doutrina espírita, a popularizar essa religião. Uma dessas pessoas, Zíbia Gasparetto, já falecida, escreveu vários livros, vendeu mais de 18 milhões de exemplares, e ela dizia que a principal entidade que dita os seus livros chama-se Lúcius. Lúcius, esse nome te lembra alguém? Chico Xavier, em 1981 e 1992, foi indicado ao Nobel da Paz. Olha aí. Em 2012 foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de cópias. Aqui eu não estou entrando no mérito das obras sociais de Chico Xavier. Os espíritas, eles têm este lado social muito forte, o que é muito legal, é muito bonito. Só que aqui a gente está tratando do destino eterno das pessoas. Então é um assunto muito sério. E a gente não tem que ter compromisso com o erro. Então você veja que, mediante uma doutrina falsa, o cidadão ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Só que a gente sabe, pela palavra de Deus, não sou eu que estou falando, pela palavra de Deus, que este homem, né, o que está por trás dele, são os anjos maus. É Lúcifer, é Satanás. E João de Deus, né, o nosso personagem aí do nosso estudo, fundou a Casa Dom Inácio, em Goiás, e recebia 3.000 pessoas por dia, vindas de todas as partes do mundo. Viajou para vários países, realizando suas consultas. E em 2018 foi acusado de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres. Então o castelo dele caiu aí, caiu a máscara, né? A farsa, a mentira, o engano. Este homem, na verdade, é um criminoso, encontra-se em prisão domiciliar neste momento. Ele foi preso em 2018, 2019 e, se eu não me engano, ele foi julgado já, pegou vários anos de prisão e, devido à fragilidade de saúde, ele encontra-se hoje em prisão domiciliar. E eu quero compartilhar com vocês um trecho desse documentário que eu assisti, o documentário Em Nome de Deus, e depois a gente vai comentar um pouco a respeito disso, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um trecho desse documentário.
e aí depois a gente vai comentar. Acreditava totalmente. De uau, eu vou entrar num lugar muito especial. Walking down Main Street, it was like just people coming from everywhere, and it was amazing to see. A partir do momento que você já chegou na cidade, você já está sendo curada. Você entrava ali com o coração aberto. It was like the ceiling opened up and this white light came down and this feeling of just tremendous amount of love. São 3.000 pessoas por dia nessa casa. Com certeza, alguma coisa vai acontecer na minha vida. This sense that this was a place of healing, that this was a place where people were looking for miracles. A energia lá, né, com todo mundo branco, orando. Eu me senti, uau, é verdade, é milagroso. Eu vi pessoas que estavam com câncer, com HIV, pessoas que estavam assim, que você via que aquela lá era a esperança que tinha. I am at this marvelous place. It's like Jesus reincarnated. This man is a miracle man. It was like talking to God. It was tremendous. Bom, então aí vocês viram um trecho do documentário do João de Deus. E uma coisa que me chama bastante atenção é que tem uma parte ali que uma das pessoas entrevistadas, ela diz que ele é como Jesus encarnado. É como Jesus encarnado. E outros dizendo que buscavam ali a cura, ele era como se fosse Deus. Veja só. Então as pessoas iam ali às milhares na casa de João de Deus, buscando a cura das suas doenças mediante operações espirituais, nas quais então ele supostamente recebia entidades ali, né? E fazia ali as suas cirurgias espirituais. Então você veja que as pessoas, elas, infelizmente, foram aí grandemente enganadas. E quando você para pensar assim, mas são pessoas pobrezinhas, né, que não têm educação, pessoas que são facilmente enganadas porque não têm instrução. Negativo. Vejam essas fotos aqui das pessoas que foram enganadas por este cidadão. Você tem ali a Juliana Paz, você tem Maite Proença, você tem a Xuxa, Ronaldo, o jogador Ronaldo, você tem aqui a Oprah, né, que é uma apresentadora norte-americana muito famosa, muito conhecida no mundo inteiro. E não só isso, você tem políticos como Dilma Rousseff, você tem uma foto ali dele cumprimentando a Dilma, e no fundo você tem ali o Lula, você tem o Michel Temer, tem aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, me fugiu agora o nome dele, Barroso, né, o ministro Barroso. Então você veja que essas pessoas foram enganadas por este cidadão. Muitas delas iam ali frequentemente para serem consultadas por ele. Então, quando a gente vai para o livro Grande Conflito, de Ellen White, veja que coisa interessante que ela diz aqui, na página 624. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder de demônios operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governadores como súditos.
Então, meus amigos, você veja que este exemplo, né, a gente pegou como exemplo João de Deus, é uma miniatura do que vai acontecer no futuro. Quando a gente olha para as profecias bíblicas, a gente fica se perguntando como que isso vai acontecer. Já está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Você veja que o texto de Ellen White aqui, e quando a gente vai para a palavra de Deus, para o Apocalipse, agora nós vamos entrar, né, no capítulo 16 de Apocalipse, lá no verso 14, ele diz o seguinte, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que este texto, ele está nos dizendo que o diabo e os seus anjos, eles vão enganar os reis do mundo. E Ellen White está dizendo, complementando aqui, né, fazendo um comentário, que mediante esses agentes serão enganados tanto governadores, governantes, como súditos. E aí a gente tem uma miniatura do que vai acontecer. Ainda no grande conflito, na página 624, veja o que ela diz. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Não é exatamente o exemplo deste homem, de Chico Xavier, e de tantos outros que aparecem por aí afora, enganando as pessoas, né, dizendo que efetuam maravilhosos prodígios de cura, mas quando você vai ver, as pessoas estão com práticas que Deus abomina e que estão longe, muito longe da palavra de Deus. A gente tem até que respirar um pouco, né? Porque realmente essas coisas elas estão acontecendo na nossa frente e às vezes a gente não percebe. Agora veja só, ainda no livro Grande Conflito, Satanás tentará personificar a Cristo. Veja que Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu esse livro Grande Conflito, e ela diz que o diabo ele imitará a volta de Jesus e vai enganar muita gente. Vai ser uma volta de Jesus fake news, e muitas pessoas serão enganadas porque estão distante da Bíblia, estão distante da palavra de Deus. Eu queria até ler para vocês aqui esse trecho do livro Grande Conflito, onde Ellen White diz a respeito desse assunto. Eu vou procurar aqui o texto e vou ler para vocês. Você veja que impressionante é o relato. Veja só. Como ato culminante, está na página 624, como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Aquela visão que João teve no Apocalipse de Jesus glorificado. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto ele se ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. E ela continua, esse relato impressionante.
Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que abençoou. Então veja que Jesus já havia advertido, né, os discípulos, os apóstolos. Se você for lá para o Evangelho, você vai ver que ele diz: quando disserem que o Cristo veio, eis aqui, ele ali, não acrediteis. Porque a volta de Jesus, ela vai ser um evento em que todas as pessoas ao mesmo tempo vão ver. Vai ser um evento grandioso. E o diabo, ele vai enganar as pessoas. Você veja que ele vai... ele é mestre em fazer isso, né? Misturar verdades com mentiras. Ele vai falar, assim, algumas verdades que Jesus Cristo dizia no seu tempo. Só que em sequência ele introduz ali uma mentira, um engano. E aí quando a gente para pensar, mas como que isso vai acontecer? As pessoas já são enganadas hoje. Olha aí. As pessoas são enganadas hoje já. Veja só. Imagina quando Satanás, então, personificar a Jesus Cristo. Utilizando-se de técnicas espíritas, porque personificação é algo que ele já faz no espiritismo. Né? Quando as pessoas consultam médiums para que esses médiuns tragam de volta os seus entes queridos, ele personifica essas pessoas, imitando a voz, falando ali muitas vezes detalhes da vida pessoal de alguém, para que possa então embasar, né, a sua aparição ali, né, da pessoa morta. Então isso é muito sério. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, pedir misericórdia para Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo para que nos conduza a toda a verdade, para que a gente não caia nesses enganos. Agora você veja a estratégia do inimigo. O diabo, ele tenta sugerir essas doutrinas através da mídia, porque muitas vezes ele não consegue na igreja. Se ele não consegue na igreja, então, através da mídia, ele tenta fazer com que as pessoas fiquem familiarizadas com essas falsas doutrinas. Só você olhar, nós estamos cercados de filmes, de novelas, de séries, até de desenhos animados para as crianças, que falam acerca da imortalidade da alma, que trazem doutrinas espíritas e vão espalhando essa mentira. Olha aí o tanto de filmes que foram lançados com essa temática, novelas também que foram lançadas com essa temática. Eu tive a curiosidade de pesquisar na internet quantos filmes espíritas nos últimos anos foram lançados, e se eu não me engano, de 1990, década de 90 para cá, foram mais de 34 filmes. Praticamente um por ano. Então você veja que a indústria cinematográfica, ela tem se dedicado realmente a esse tema, né? E eu não estou nem contando aqui com as séries, com outros filmes que muitas vezes não tem essa temática, mas ali no meio acabam introduzindo também. E ele vai além. A doutrinação começa cedo. Dá uma olhada aqui. Os gibis, né, da Turma da Mônica, lá do Maurício de Souza, pouco tempo atrás, eles lançaram um gibi chamado O Evangelho para as Crianças. E dentro desse gibi são doutrinas espíritas. Olha aí a historinha. Reencarnação. E aqui tem uma tirinha, né, de um desses gibis. Vamos ler ali, ó. Dona Claudete, o médico falando para a mulher, né? Dona Claudete, tem uma boa notícia. Você vai ter um filho. E ali no outro quadrinho
tem uma cegonha, né, falando ali para o personagem Penadinho, que é um espírito, né? Tem uma boa notícia para você, Zé Bernardes, você vai reencarnar. Olha aí a ideia do espiritismo, perdão, do espiritismo e da reencarnação. Então a gente precisa ficar muito atento. Precisamos ficar muito atentos. Precisamos deixar de lado um pouco essas porcarias que a gente assiste, esses lixos que a gente tem assistido ultimamente e que tem feito com que a nossa mente fique, parece que cauterizada para ouvir a palavra de Deus. Olha esse texto de Efésios no capítulo 5, verso 11, que interessante. O Paulo diz ali em Efésios no capítulo 5, verso 11. Eu vou ler aqui para vocês. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Olha que texto forte de Paulo. Nós não devemos ser cúmplices dessas obras. Devemos deixar de lado tudo isso e nos voltarmos para a palavra de Deus. Porque Deus, ele deseja o nosso bem-estar, ele só quer o nosso bem. Ele quer nos salvar, ele quer desesperadamente nos salvar. E nós muitas vezes rejeitamos a salvação de Deus e a gente vai por caminhos que Deus muitas vezes abomina. E muitas pessoas, dentro da sua sinceridade também, estão sendo enganadas. E Deus ama demais essas pessoas e deseja que essas pessoas abandonem essas práticas, se convertam dos seus maus caminhos, aceitem a Jesus Cristo como Salvador e sejam salvos para o seu reino. Por isso que eu peço para que você estude a palavra de Deus, busque a verdade. Se você tem assistido a esses filmes, a essas séries, se os seus filhos têm muitas vezes, se familiarizado com esse tipo de doutrina errada, peça ajuda de Deus para que você possa fazer uma reforma na sua vida, que você possa abandonar essas coisas e se voltar para a palavra de Deus. A nossa única salvaguarda é a palavra de Deus. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 6, nos versos 10 a 16, Paulo apresenta as armas para a gente lutar nesse grande conflito entre Cristo e Satanás. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Essa é a palavra para a gente, para mim e para você. Nós precisamos das armaduras de Deus para ficarmos firmes contra os dardos inflamados do inimigo. Então, o meu pedido, a minha oração para você é que você estude a palavra de Deus, que você busque toda a verdade. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ser incentivadas também a estudar, a ficarem atentas contra esses enganos, essas mentiras, essas fake news que tanto têm sido propagadas aí pelo mundo afora, e que a gente possa buscarmos a palavra do Senhor. Nós possamos todos os dias separar tempo para estudar a Bíblia, com oração, com humildade,
pedindo para que Deus nos envie o Espírito Santo e para que a gente possa realmente permanecermos firmes, na verdade, não sermos enganados pelo inimigo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua família e até o próximo vídeo. Um abraço.